Hoje a gente começa pelos destaques do S&P 500 na semana. A gente teve as empresas de tecnologia performando relativamente bem, manufatura de remédios indo bem mal, assim como o setor de petróleo e gás também despencando bastante. Se for para destacar uma empresa, eu vou destacar o PayPal, subindo 10% essa semana, querendo começar a recuperar. Lembrando que PayPal é uma das empresas que mais apanhou, junto aí com o Facebook, com o Netflix, desde o começo dessas quedas atuais. Agora, o Ibovespa, olha que lindo, uma alta de quase 3,5% essa semana, sendo a terceira semana consecutiva de altas fortes. Não só isso, mas a gente conseguiu superar a média móvel de 200 semanas com bastante força, sem muita dificuldade, e ainda encostamos na média móvel de 20 semanas e recuamos apenas um pouquinho, não fomos rejeitados. Claro que depois de tantos dias de altas, é normal a gente ver uma retração, mas o Ibovespa tem mostrado força, e como eu vou falar mais pra frente, com o fim do ciclo da alta de juros, é bem capaz que a gente continue subindo e venha superar aqui a média móvel de 200 dias e lá no semanal, primeiro a de 20 semanas e depois a de 50. O IFIX teve mais uma semana positiva, uma alta de 0,12%, continua se mantendo acima da média móvel de 20 períodos, o que é bom, mas ele continua basicamente lateralizado aqui desde que teve alguma recuperação da pandemia. Dólar ensaiou uma subida essa semana, não conseguiu se manter acima da média móvel de 50 semanas e voltou para onde abriu, praticamente aos R$ 5,16. Os juros pagos pelos títulos americanos de 10 anos voltaram a subir, porém não conseguiram superar a média móvel de 20 períodos, o que pode ser um sinal de que eles não vão continuar subindo, pelo menos no curto prazo, mas ainda assim se encontram aqui aos 2,8%. A gente tem o índice europeu caindo, mas se mantendo acima da média móvel de 20 semanas, o que é positivo. E a gente tem o Bitcoin, depois de romper a média móvel de 200 períodos, ele já está há 2 semanas testando a mesma como suporte. É esperar e ver se a gente continua a se manter acima dela, que seria, obviamente, o melhor cenário. Já a Ethereum, depois que superou a sua média móvel de 200 períodos, nem ficou tanto para testar e ela continuou dando essa subida. Mas claro que se o Bitcoin perder a média móvel de 200 períodos dele, a Ethereum volta a cair também. Agora, vamos lá, macroeconomia. Começar falando que o Copom subiu a taxa Selic em 50 pontos base. Ela veio de 13,25% para 13,75% ao ano e o Banco Central já indicou que o ciclo de alta está próximo do fim. A decisão foi unânime e eles trouxeram ainda um sinal que, de acordo com o comitê, será avaliada a necessidade de um ajuste residual, ou seja, restante, final, de menor magnitude em sua próxima reunião. Então, apesar de não terem cravado que essa foi a última alta, ela já pode ter sido a última alta, mas talvez tenhamos um novo ajuste de apenas 25 pontos base, menor ainda do que esse, que nos levaria para 14% ao ano, se o cenário mostrar que isso é necessário em setembro. De todo jeito, a perspectiva é que ou já chegamos no topo da Selic, ou ela vai ficar no topo em 14%, que já está bem próximo. Enquanto isso, o Banco da Inglaterra, ainda assim como o Banco da Europa e dos Estados Unidos, ainda estão no processo de aumento da taxa de juros e agora eles fizeram a maior alta em 27 anos. Essa alta também foi de 50 pontos base. Sendo a sexta alta consecutiva, a taxa básica de juros deles foi para 1,75%. A última alta dessa magnitude de 50 pontos base foi em 1997. Falo também da economia americana, onde a taxa de desemprego caiu mais uma vez para 3,5%. Isso no mês de julho, e a gente viu uma criação de 528 mil postos de emprego. Ou seja, mesmo com os movimentos da alta de juros lá fora, a taxa de desemprego caiu de 3,6% para 3,5%. Como a gente sabe, o Banco Central americano está tentando controlar a inflação através da alta de juros, mas a sua principal preocupação é a desaceleração econômica e o desemprego. Enquanto o cenário de trabalho continuar mostrando força, o Federal Reserve vai continuar tendo espaço para aumentar cada vez mais a taxa de juros. Voltando a falar de Brasil, quero falar da nossa balança comercial, que registrou um superávit de 5,44 bilhões em julho. De janeiro a julho de 2022, o saldo está de 39,6. Isso obviamente é muito positivo, né? A gente está exportando mais bens e serviços do que importando, o que é também uma força positiva para o real se valorizar diante do dólar. Apesar disso, o superávit de julho representa uma queda de 22,7% em relação ao mesmo mês de 2021. Nas exportações, o que mais cresceu foi a agropecuária, com uma alta de 40,2%. Falo também de mais um anúncio da Petrobras, dessa vez de uma redução de 20 centavos no preço do diesel. Uma redução na gasolina impactaria mais o nosso IPCA de forma positiva, né? Seria uma força deflacionária maior, mas a redução do diesel também é positiva, até porque isso permeia todos os custos de logística no Brasil. Então a gente já tem visto a desaceleração do IPCA
IPCA, do IGPM, dos índices de inflação, e a gente tá vendo aí mais uma força deflacionária aí para lutar a nosso favor. E para finalizar, eu quero falar de um medo que foi circulado no começo da semana, quando a Nancy Pelosi, dos Estados Unidos, que seria, no caso de perda de presidentes, ela seria a terceira em comando, e ela foi visitar Taiwan, e isso gera tensão geopolítica porque a China não reconhece Taiwan como um país, nenhum alto político americano ia a Taiwan há muitos anos, e a China resolveu responder com um exercício militar, sendo o maior exercício militar com munições reais tão perto de Taiwan. Foram 11 mísseis balísticos perto de Taiwan, segundo o governo local. Além disso, as manobras chinesas afetaram 900 voos e rotas de navios na região. Taipei, a capital de Taiwan, também afirmou que os navios da Marinha Chinesa e aeronaves militares chegaram a cruzar por alguns instantes a linha mediana do Estreito de Taiwan, marcação que separa os dois países. Apesar disso, como a gente já viu, os mercados não reagiram mal, mas esse foi um assunto que foi circulado ao longo da semana, então eu queria trazer aqui para todo mundo estar ciente. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver de diferente, e me diz também se você prefere o vídeo como hoje, onde eu boto os fechamentos do mercado, os destaques da semana no começo do vídeo, ou se você prefere como eu normalmente venho fazendo, que eu boto no final. Bons investimentos e um abraço!